Olá, pessoas, beleza? Vamos para a nossa aula de máximo divisor comum. Nós vimos aí nas últimas aulas os divisores, vimos múltiplos, vimos critérios de divisibilidade, aprendemos determinar a quantidade de divisores de um número usando a barra vertical, certo? E agora a gente vai ir para o cálculo de máximo divisor comum. Na próxima aula a gente fala sobre mínimo múltiplo comum. Tá? Agora é máximo divisor comum. Então tem a ver com os nossos divisores. Precisamos relembrar, assistir algumas aulas aí dos divisores para relembrar e aqui ficar perfeito para vocês. Tá bom? Bom, vamos começar a falar aí sobre o máximo divisor comum, analisando o título, analisando essa introdução aí. Máximo quer dizer que é o maior, divisor são os divisores de um número natural, tá certo? Todos os divisores, certo? Lembrando que o menor divisor é o 1, certo? E esses divisores aí a gente vai usar os critérios de divisibilidade, usando lá as nossas divisibilidades que nós vimos nas aulas anteriores. E por último, comum, ou seja, aquilo que pertence a dois ou mais fatores, dois ou mais divisores, dois ou mais números, aquilo que é comum, aquilo que vai repetir nos números que nós estaremos analisando. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer nessa maravilhosa aula. Tá bom? Bom, sendo assim, dados dois ou mais números naturais diferentes de zero, para determinar o máximo divisor comum, que é o nosso MDC, nós podemos fazer ele utilizando algumas formas, tá? Simultaneamente, determinando divisores de determinando todos os divisores, depois analisando quem é comum, algumas formas de fazer, tá? Vamos para a primeira forma aí, que é a interseção dos divisores. Para esse caso, o que a gente vai fazer, professor? Nós vamos utilizar os seguintes procedimentos. Nós vamos encontrar todos os divisores do número, todos os divisores naturais, verificamos quais são os divisores comuns, ok? E depois nós determinamos desses divisores comuns qual é o maior deles, tá certo? Vamos ver, isso é interseção. Vamos pegar um exemplo aí. Quero determinar o MDC de 96 e 60. Então vamos determinar todos os divisores de 96. Determinamos o conjunto dos divisores de 96. Olha aí que está todos os divisores. Depois nós fazemos os divisores de 60. Determinamos todos os divisores de 60, certo? Depois nós colocamos aqueles divisores que são comuns. Quais divisores são comuns? Aqueles que estão coloridos ali. 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os nossos divisores comuns. E por fim, nós vamos determinar o maior deles. Quem que é o maior? 12. Então o MDC, o maior divisor comum de 60 e 96, 96 e 60, vai ser o 12. Tá bom? Bem tranquilo, bem fácil. Isso quando a gente tem todos os divisores bem fáceis e escritos para a gente. Mas também nós podemos decompor os fatores primos, certo? Como que a gente faz isso? De dois ou mais números naturais. A gente vai decompor os números, cada um, vou decompor cada um. Depois, nós vamos considerar os primos que são comuns, os fatores primos que repetem nas duas fatorações. E aqueles que forem repetidos, eu vou pegar o menor expoente. Por exemplo, eu tenho 2 ao cubo e 2 ao quadrado. Então eu considero, como 2 é primo dos dois, eu vou considerar o menor expoente. 2 ao cubo e 2 ao quadrado, eu vou pegar o 2 ao quadrado, o menor expoente. E depois multiplico esses caras que são comuns. Vou pegar e multiplicar eles. Professor, pode desenhar? Claro, meu querido. Vou desenhar para vocês com um magnífico exemplo. Quero determinar o MDC de 160, 300 e 420. Vou decompor cada número, tá? Então, vou trazer para vocês aqui a decomposição de cada um deles. A decomposição de cada um deles é essa aí, certo? Então, eu tenho lá a decomposição do 160,
do 300 e do 420. Escreva em forma de números primos, 2 na quinta vezes 5 é o 160, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado é o 300, e o 420 é o 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. Beleza? Depois, o que a gente faz? A gente vai pegar aqueles expoentes que são menores, tá certo? Do 160, 300 e 420, aquilo que repete nos 3 é o 2, mas qual é o menor expoente? Do 160 é o 2 à quinta, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, eu vou pegar o 2 ao quadrado. O 5 é fator comum dos 3, mas eu vou pegar o com menor expoente. Quem é o menor expoente? O 1. Então, 5 elevado na 1 que eu vou pegar. Professor, e o 3 e o 7? Eles não são comuns, não repete nos 3, então eu não considero. Eu só vou considerar aquilo que é comum nos 3, beleza? Depois que eu faço isso, eu vou multiplicar. Peguei o 2 ao quadrado, que é o menor expoente, 5 elevado a 1, que é o menor expoente, e multipliquei 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vezes 5. O MDC de 160, 300 e 420, portanto, é o 20. Beleza, pessoas? Maravilha. E tem a decomposição, a terceira maneira de fazer o MDC é a decomposição simultânea, ou seja, eu vou decompor o meu número ao mesmo tempo, tá certo? Não vou fazer um de cada vez ou determinar o conjunto dos divisores, eu vou determinar os divisores ao mesmo tempo dos 2 ou 3 números, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos decompor os números ao mesmo tempo, vamos procurar os fatores primos a todos os números, certo? E depois multiplicar esses fatores, tá? Professor, pode explicar para mim, por favor? Vou desenhar, meus queridos. Como que eu faço isso? Bom, quero determinar o MDC de 96 e 60, certo? Então, para determinar o MDC de 96 e 60, eu vou fazer ele simultâneo, tá vendo? Vou colocar os dois números para fazer a barra vertical ao mesmo tempo, certo? E aí vou fazer, como a gente viu lá nos nossos divisores, lá quando a gente estava fazendo a barrinha vertical. É par, dá por 2, divido os dois ao mesmo tempo, tá? 96 por 2 e 60 por 2. Os dois ainda são pares, então continua a divisão por 2. 48 por 2 e 30 por 2. Professor, o outro fator ali, ele ficou 15, é ímpar. Então, eu tenho 24 que é par. Então, eu continuo a divisão por 2. 24 divididos por 2, que dá 12. 15 eu só vou repetir. O 12 ainda é par, continuo fazendo a divisão por 2. 12 divididos por 2, que dá 6. O 6 ainda é par, continuo dividindo por 2. O 15, observem que ele veio repetindo. Por quê? Porque eu não fiz a divisão. Agora cheguei no 3. Agora vou pegar o próximo número primo. Quem que é o próximo número primo? 3. Então, vou dividir 3 por 3, que dá 1. E o 15, que também é divisível por 3. 15 divididos por 3 dá 5. O 5, galera, olha só. Dá para dividir apenas pelo próximo primo, que é o 5. Então, eu vou repetir o 1. 5 divididos por 5 dá 1. Quando eu paro a minha divisão? Quando os dois números que eu estou dividindo chegarem em 1. Aí sim eu termino, tá certo? Pronto, eu fiz a fatoração simultânea desses números. Vou observar, coloquei aqui em destaque, aqueles que são comuns nos dois números. O 96 e o 60 são divisíveis por 2, coloco em destaque. O 48 e o 30 são divisíveis por 2, coloco em destaque. Agora, só o 24 dividiu por 2, então não vou colocar em destaque. Por quê? Porque eu quero comum aos 2 ou 3 números. O 12 só dividiu por 2, o 15 não. O 6 dividiu por 3, o 15 não. Então, esses 3 eu não coloco em destaque porque não dividiu os dois ao mesmo tempo. Beleza? Agora o 3, eu dividi 3 por 3 e 15 por 3. Então, eu destaco ele porque ele foi divisível pelos dois números, tá certo? E o 5 só deu para dividir por 5, não coloco ele em destaque. Agora eu vou multiplicar esses fatores primos que eu coloquei em destaque. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12.
certo? Tá aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. O MDC de 96,60 é 12. Certo, pessoas? Beleza. Agora a gente tem algumas observações fundamentais, tá? Relacionadas a esse MDC, relacionado ao MDC, tá bom? São propriedades fundamentais que estão relacionadas ao MDC, não se esqueçam, beleza? Primeira propriedade fundamental do MDC. Quando eu estiver comparando dois números e não encontrar nenhum divisor comum, nós falamos que esses dois números são primos entre si, tá certo? Quando o divisor comum entre eles forem só 1, porque 1 é divisor comum de todos os números, ou seja, além do 1 não existir nenhum outro número que seja comum a esses dois divisores, então nós falamos que esses dois números, eles são primos entre si, são números primos entre si. Por quê? Porque não existe nenhum divisor comum entre eles diferente do 1. Ok, senhores? O exemplo, 9 e 20. Vamos observar quais são as fatorações, quais são os divisores do 9. 1, 3 e 9. Esses são os fatores, esses são os divisores do 9. 1, 3 e 9. Quais são os divisores do 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Certo? Além do 1, existe algum outro número que é comum a esses dois números? Não, é somente 1. Então eu posso afirmar que 9 e 20 são primos entre si, tá certo? Essa é a definição aí. Beleza, pessoas? Segunda propriedade. Quando eu tiver dois números consecutivos, ou seja, um depois do outro, dois números naturais consecutivos, nós também afirmamos que esses dois números consecutivos, eles são primos entre si. Todos os números naturais, professor? Todos os números naturais consecutivos, eles são primos entre si. Vamos analisar o 22 e o 21. Quais são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5 e 20. Quais são os divisores do 21? 1, 3, 7 e 21. Observem que o comum é o 1, que é o divisor de todos os números naturais. Portanto, como não há divisor comum além do 1 entre eles, esses números eles são primos entre si. Então, toda vez que eu for comparar dois números consecutivos, eles serão primos entre si. 21 e 22, 30 e 31, 100 e 101, 1 milhão e 1 milhão e 1. Esses números eles serão primos entre si. Beleza, pessoas? Bom, vamos lá para a nossa terceira propriedade, certo? Só voltando aqui, passando aqui. Isso aqui a gente já falou. Vamos para a nossa terceira propriedade. Cadê você? Cadê nossa terceira propriedade? Essa foi a primeira propriedade. A segunda propriedade é essa, que fala sobre os números consecutivos. E a terceira propriedade quando eu for comparar dois ou mais números e um for múltiplo do outro, eu posso falar que o menor número ele é divisor do outro, tá certo? Por exemplo, 18 e 6. O 18 ele é múltiplo do 6, certo? Então eu posso falar que o menor deles é o MDC deles. Estou comparando 18 e 6, 18 é múltiplo de 6, então o MDC entre 6 e 18 é o próprio 6, certo? 6 vezes 6 vai ser 2 vezes 3 e 18 vai ser 2 vezes 3 vezes 3, que é 6 vezes 3. O MDC dele, então, vai ser 6. Beleza? O menor deles vai ser o MDC. Ok, pessoas? Espero aí que tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem nos vídeos, assistam mais uma vez e bora para os nossos exercícios. Grande abraço.